Deixa eu colocar aqui 4 verdades sobre a visão, para você entender bem. Primeira, o que você vê hoje, é o que você será amanhã. O que você vê hoje, é o que você verá, ou você será amanhã. Como você se vê hoje, qual que é o olhar que você tem sobre a vida, sobre as outras pessoas e sobre você hoje. Talvez você é aquele que só reclama, mas não tem mudado nada. Você olha e só vê coisas ruins, só vê o fracasso, só vê a dor, só vê o sofrimento, só vê a luta, só vê a prova. Se você continuar vendo só isso, amanhã é o que você será. Então o que eu preciso fazer? Começar a mudar a visão. E a visão começa a mudar pela mentalidade. A mentalidade começa a mudar pelos pensamentos. Porque a Bíblia diz que os meus pensamentos, eles geram as minhas emoções. E as minhas emoções geram os meus comportamentos. A gente vai analisar a Bíblia, você vai ler a palavra de Deus, você vai ler Filipenses capítulo 4, versículo 6, você vai compreender muito bem como essas coisas funcionam. Então eu preciso começar a fazer uma mudança. Se a minha mentalidade é fechada, eu preciso ampliá-la, eu preciso expandir, eu preciso melhorar. O corpo físico precisa de exercício, senão ele vai atrofiar. O exercício físico é importante, nós temos entendido muito isso nos últimos anos. Temos ou não temos? Engraçado, a leitura da Bíblia, a leitura de bons livros, ela está para a mente, assim como o exercício físico está para o corpo. Tem muita gente com a mente atrofiada, porque não busca novos conhecimentos, não lê nada que é interessante. A única coisa que ele lê é fofoca do Facebook. A única coisa que chama a atenção dele é aquelas mensagens sensacionalistas, é aquelas conversas que não dão futuro. Pega o YouTube, por exemplo, procura uma mensagem boa, séria, pastores sérios. Tem pastores que têm certo sucesso, mas muito trabalho, começou muito antes, mas é muito pequeno diante de alguns canais que falam de fofoca. Cantor fulano virou homossexual agora, o pastor traiu a esposa, pastor, todo mundo para assistir. Opa, deixa eu assistir, cadê o babado, o que aconteceu? E aí não sabe por quê, não sai do lugar. Está semeando na sua mente, semeando na sua alma, coisas que não edificam. Então, o que você vê é o que você será. Então, para mudar o que você vê, tem que ter uma mudança de mentalidade, tem que mudar algumas coisas. Jesus Cristo, quando começou o seu ministério, ele sabia que tinha apenas 3 anos para provocar uma mudança de mentalidade nos discípulos. Não era só ensinar algumas coisas, era mudança de mentalidade, e ele ensinou dia após dia. Às vezes nós vemos algumas coisas, ai que bonitinho, como que é bom, eu queria isso para mim, se fosse assim na minha vida. Salomão, um menino, recebeu uma oportunidade, um jovem recebeu uma oportunidade, ele não era velho, ele não tinha experiência, escolha algo. O que ele escolheu? Qual é o pedido principal dele? Sabedoria. Como que ele foi bem, escolheu uma coisa boa, ficou rico com a sabedoria. Por um acaso que ele escolheu sabedoria? Não. Aí você olha na Bíblia, você vai ver o tempo todo o pai dele ensinando: meu filho, escolha a sabedoria, meu filho, viva a sabedoria, meu filho, se puder, vende tudo que você tem e compra a sabedoria, meu filho, a sabedoria vale ouro, meu filho, a sabedoria, a vida inteira ensinando. Chegou a oportunidade, o que você quer? Sabedoria. Foi ensinado, foi plantado, foi semeado na vida dele. O que você tem semeado na vida dos seus filhos? O que você tem plantado na vida dos seus filhos? O que você tem semeado e plantado no seu relacionamento, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida profissional?
Aquilo que você vê é o que você será. Então precisa mudar o que você vê. O que você está vendo que está ruim, para agora e comece a mudança. Eu sei que não tem como instalar o dedo, pá, e fazer modificações assim, total em áreas da vida, em questão de horas ou dia, mas é questão de começar. É preciso começar. É preciso começar e continuar nas pequenas mudanças, nas pequenas modificações de pensamentos, comportamento, e aí a gente vai ter mudança lá na frente. É semeadora. A outra verdade sobre visão: o que você vê é o que você pode realizar. O que você vê é o que você pode realizar. Tem gente que não realiza nada, porque não enxerga nada, e não assume os desafios que a vida apresenta. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que a capacidade necessita de responsabilidade para expor as suas possibilidades. Tem muita gente que não faz nada de diferente, e quando chega a oportunidade, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sei, eu não posso. Às vezes é preciso um baque muito grande, uma necessidade extrema para algumas pessoas mudarem. Nós tivemos aí o Covid, que fechou muitas coisas, falando de vida profissional, e pessoas que olha, se eu perder isso aqui, minha família vai morrer. De repente perdeu, e teve que se adaptar, e hoje tem algo muito maior e melhor, porque alguém foi lá, empurrou a situação, né? Empurrou a vaquinha dele despenhadeiro abaixo. Você conhece a história da vaquinha? Quem é que conhece a história da vaquinha? Levanta a mão. Acho que todo mundo, né? Então eu não preciso nem contar a história da vaquinha, mas só explicando. Um homem tinha tudo na vida, no campo, tudo que ele tinha era uma vaquinha. Vivia em pobreza, sofrimento, porque a vida era aquilo ali num sítio. E um dia um sábio chegou lá e olhou e viu a pobreza que eles viviam, e tudo que eles tinham era da vaquinha. Tirava o leite, sobrevivia, vendia o leite, era muito pouco, eles eram muito pobres. Aí quando o sábio foi embora, falou para o seu discípulo: volta lá e empurra a vaquinha, tem um despenhadeiro lá, para a vaquinha morrer. O outro se assustou, mas o chefe mandou, foi lá e empurrou a vaquinha, e foram embora. A vaquinha era tudo que aquela família tinha. Depois de uns 10 anos, o discípulo virou mestre, e agora ele podia voltar. Ele voltou porque nunca havia esquecido aquela situação, para ver se a família havia sobrevivido, porque a vaquinha era tudo que eles tinham. Chegou no mesmo lugar, já não era mais aquela casa pobre, uma casa boa, um lugar bonito, uma fazenda bonita. Ele chegou assustado e bateu na porta, perguntou para as pessoas, a família que morava aqui. Aí o rapaz disse: olha, meu pai sempre morou aqui, nós sempre moramos aqui. Não, uma família assim. De repente chegou o casal, e ele viu que era a mesma família da qual ele tinha empurrado a vaquinha. O que aconteceu? Ele disse: olha, tudo que nós tínhamos era uma vaquinha, vivíamos da vaquinha, o leite da vaquinha, tudo da vaquinha. Mas um dia, não sei como, a vaquinha caiu e morreu. A gente não tinha mais a vaquinha. Aí precisamos fazer outras coisas, e fomos descobrindo outras coisas, outros potenciais, e nós hoje temos prosperidade, porque nós conseguimos ir para a cidade, buscar trabalho, recursos, e nós avançamos e crescemos com isso. Tem muita gente que precisa empurrar a vaquinha para despenhadeiro abaixo, para poder ter modificação, senão não muda. Aí ele não enxerga nada que pode fazer, que pode mudar, que pode realizar. Se não enxerga nada, não vai realizar nada. Parece que eu nasci para sofrer. Essa é a visão que você tem? Daqui a um tempo, se não mudar, vai continuar sofrendo. Não adianta chegar no final do ano, feliz ano novo, prosperidade. O ano é, irmãos, dia 1º, eu amo o dia 1º, é um dos dias mais importantes. Eu reúno toda a minha família. Eu gosto muito do dia 1º, mas ele é um dia igual hoje, que também é 1º. É porque mudou o ano, virou o calendário, mas se a gente colocar numa linha, o que muda? Uma etapa para a gente fazer novos projetos, e isso é legal,
mas se não fizermos, não muda nada, é apenas mais um ano. Tem gente que já está há 20 anos vivendo um ano, mais um ano, mais um ano, mais um ano, e não muda nada. A mudança não acontece na virada do ano, a virada do ano não é mágica, a mudança começa agora, hoje, é nesse momento, com as sementes que eu vou semear. Às vezes há oportunidades. Para eu saber que eu sou capaz, eu tenho que assumir o desafio, assumir a responsabilidade. A capacidade necessita de responsabilidade para expor as suas possibilidades. E o covarde, aquele que tem medo, aquele que não assume, ele não chega a lugar algum, porque o covarde se esconde atrás das suas dificuldades e nunca descobre o potencial que tem. Quando Deus criou você, meu irmão, é você mesmo. Quando Deus criou você, minha irmã, Ele dotou você de dons e talento. Você foi criado de um excelente vide, como diz Isaías. Você foi criado em Deus. Você foi gerado em Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Você foi criado para ser um vencedor, para dominar sobre todas as coisas e não ser dominado por nada. É isso que diz a Bíblia. Então, se eu estou fora de tudo isso, alguma coisa está errada, precisa ajustar. Se as coisas estão ruins, então existe uma margem muito grande para que haja melhora e mudança. Mas o que você está fazendo para mudar? Terceira sobre visão, a sua visão capacitará você a realizar o que parecia impossível. Você começa a enxergar e ela capacita você para realizar o que parecia impossível. Tem gente que talvez hoje está vivendo algo que, se olhasse para trás, isso seria impossível, não imaginaria que estaria aqui, mas um dia conseguiu enxergar uma mudança. Talvez não enxergou lá na frente o final, mas foi trilhando esse caminho e foi vivendo e realizando o impossível. Na obra de Deus é assim. Desde quando eu fui levado a pastor na igreja do Evangelho Quadrangular, numa convenção, tinha um pastor já falecido chamado Jaime Palharim. Ele sempre dizia assim: meu irmão, já idoso, meu irmão, você tem que ter visão. Deus não vai te dar um canhão para matar um pardal. Se a sua visão é matar um pardal, basta uma pedrinha. Cansado, mas olha a verdade e a sabedoria. Se você tem visão, não importa se ela é muito alta, Deus te dá unção e te capacita para conquistar e para realizar. Mas é preciso ter visão, e só tem visão quem planta, quem semeia. Quem não semeia não tem visão de colheita. Vai colher o que se não plantou nada? E a quarta, a sua visão vai inspirar outras pessoas. A sua visão vai inspirar ou vai ajudar outras pessoas. Quantas pessoas são abençoadas pela vida de outras pessoas? Porque essa outra pessoa teve uma visão lá atrás, um sonho, começou e avançou. E com aquele sonho que a pessoa teve lá atrás, ela conseguiu ajudar muitas pessoas, ao mesmo tempo que ela estava sendo ajudada. Irmão, me permita só dar um exemplo, eu gosto de exemplificar, eu gosto das coisas assim mastigadinhas, como diz um humorista há muitos anos atrás, os mínimo detalhe, se o Gonçalo Santana me permite. É claro que não tem como ele assinar um documento permitindo agora, então já está permitido. Você permite eu falar do Gonçalo? Então, fechou. Eu me lembro há muito tempo, o Gonçalo um dia entrou no gabinete, ele queria um negócio próprio para trabalhar. Tinha até uma área aí, lembra, Gonçalo? Vamos ver tal coisa lá, não deu certo, graças a Deus, não dá muito certo não, vamos lá ver, não deu certo. Em oração, buscando a direção do pastor, aí começou o empreendimento. Ele sonhou lá atrás ter algo próprio.
A empresa foi indo, crescendo, crescendo. Só aqui nessa igreja eu poderia contar umas 10 pessoas jovens que tiveram oportunidade, entre eles o Gabriel, de trabalhar, de ser ajudado, abençoado, enquanto abençoava o local. Alguém tem uma visão, e essa visão, ela vai crescendo, e ela vai precisando de pessoas. E essas pessoas que vão entrando nessa visão, começam a ser abençoadas. Ou seja, o sonho de um abençoa muitas outras pessoas. O sonho que você tem abençoa muitas outras pessoas. E esse sonho só é possível pela visão que você tem. A visão que você tem vai inspirar outras pessoas a fazer. Se ele faz, eu também posso. E vai ajudar a pessoa também em uma caminhada lá na frente. Às vezes nós temos aquela visão de avestruz, de colocar a cabeça na terra e não avançar. Por quê? Porque, irmãos, plantar é um processo. A lei da semeadura é um processo. O que é processo? Processo é um conjunto de técnicas, propósitos pré-definidos para se alcançar um objetivo. Ele é lento, ele vai ter algumas decorrências no meio, algumas coisas que serão acrescentadas, outras serão suprimidas, mas faz parte, é um processo, e o plantio é um processo. Ninguém pode levantar em uma bela manhã, com vontade de comer pamonha, e dizer assim a mulher para o marido: fala, marido, é 7 horas da manhã, corre no quintal, planta um pé de milho, que amanhã eu vou fazer pamonha. Não tem como, é um processo, tem que preparar a terra, não é fácil, às vezes a terra é árida, às vezes seca, tem que mexer a terra, tem que adubar a terra, depois colocar a semente tem que morrer, para ela germinar e dar vida a outras sementes. Depois tem que cuidar, aguar, tirar as ervas daninhas. Vai um tempo, um processo. O tempo de plantar, ele é importante, porque senão não haverá o tempo de colher. Aquele milho vai começar a germinar, sair as primeiras folhinhas da terra. Se a terra estiver seca, vai matar, vai morrer. Tem que ser cuidado. Aí ela começa a crescer. Aquele carrapicho que nasceu perto, aquele matinho, tem que tirar, senão vai sufocar aquela semente que foi plantada, que agora é um pé de milho. Ele vai crescer, vai penduar, vai começar a nascer flores, ali vai nascer aquela espiga, chegar ao ponto de você ver que a espiga está madura. Se colher antes, não vai dar certo, vai estar branca, não vai ter o caldo para fazer, não vai dar para fazer o caldo, a consistência para fazer a pamonha ou o curau. Se passar, vai estar seco, aí é outro propósito. Então é todo um cuidado, leva-se um tempo, e aí a pessoa colhe o milho e pode fazer a pamonha. Agora, você está querendo fazer pamonha sem plantar? Ou quer fazer pamonha com o milho dos outros? Não vai dar. Para a sua vida, tem que fazer o plantio e tem que cuidar daquilo que a gente planta. Plantar é imprescindível, colher é obrigatório. E nós precisamos plantar no tempo certo, para fazer a colheita no tempo certo. Repita comigo: nós vamos colher o que nós plantarmos. Agora só para você, no singular: eu vou colher o que eu plantar. Bem forte: eu vou colher o que eu plantar. Na família, no trabalho, na igreja, na escola, você vai colher o que você plantar. Você sabia que os maiores traumas que as pessoas têm, ele tem raízes na família?
É na família que se cria os maiores traumas. Plantios, sementes que destroem o psicológico, começando na criança, que joga sobre ela crenças terríveis, que vai refletir no seu futuro. Mesmo lá na frente, num casamento, aquelas crenças são validadas com as lutas e as dificuldades que a vida apresenta, e os traumas vão sendo ativados e aumentados. Família é um lugar muito importante para se plantar boa semente, porque tudo começa na família. Você só está aqui hoje na igreja por causa da família. Nós aqui somos uma família, e você é cristão, mas para ser cristão você tem que ser primeiro cristão lá na sua casa, na sua família. A família é a célula principal, é a célula mãe de toda uma sociedade. Imagina uma sociedade com famílias curadas, saradas. Imagina como será essa sociedade. Então, quanto mais abençoado for o nosso lar, a nossa casa, melhor será a sociedade, como cidade, como estado, como país. Aí você vê a contribuição importantíssima para o governo, que é dado pelas igrejas, que trabalham e cuidam muito desse processo familiar. O que você tem plantado como marido, como esposa, como filho, você tem procurado melhorar e semear coisas melhores? Ou você só reclama, ou você só resmunga, ou você só briga? Ninguém tem mudanças com brigas. O filho não vai mudar com o pai gritando na orelha dele: você é burro, você não serve para nada. Ele não vai mudar. Não adianta gritar, o grito é o vento que apaga a chama da inteligência. Falta comunicação errada, casamentos são destruídos, filhos crescem com traumas. A família é um lugar em que se tem que cuidar de cada semente. Se as sementes não estão boas, está na hora de começar a mudar. A semente do respeito, da consideração, da confiança, são sementes. Sabe, irmãos, a gente tem hábitos, a gente acostuma, a gente faz uma acomodação no nosso cérebro, a gente faz uma reedição no cérebro para pior. A pessoa, quando começa o relacionamento, são flores, é um tratamento gentil, com muito carinho. Aí depois que casa, vai passando o tempo e não se tem mais respeito. Pastor, quero fazer uma ressalva aí. O senhor falou que começa com carinho. Meu namorado não é carinhoso não. O bicho é bruto, parece uma mula. Foge dele, irmã. Diz a Bíblia: foge dele, povo meu. Se já não é gentil no namoro, não vai dar certo. Mas as pessoas no começo, é tudo diferente. Você consegue imaginar o começo do seu relacionamento? Como é que era? Por que mudou? Porque agora foi uma acomodação no cérebro, já não é importante. Aquele carro que a pessoa compra, é o mesmo sistema. Ela levanta de noite para tirar o pozinho do carro, agora vai ver o carro como é que está, de qualquer jeito, sujo, cheio de tralhas. A faculdade, eu disse esses dias aqui, o coração dispara, que maravilha, uhul, entrei na faculdade, não dá nem 6 meses, acaba logo essa miséria, eu não aguento mais essa vida, vai acomodando. E quanta gente, filho, o esposo, o marido, filho, a esposa, a mulher, trata aos trancos e barrancos, assim, bruto. Aí as pessoas de fora tratam com gentileza. Trata com gentileza gente que fala mal de você. Trata com carinho gente que finge que gosta de você. Trata bem gente que nem se importa com você. Mas dentro da tua casa, aqueles que realmente te amam, que se importam com você, é tratado de qualquer jeito. Muitos lares cristãos estão assim. Muitos filhos adolescentes chegam para os outros, para o pastor:
É uma educação que a gente olha, enche os olhos, mas dentro de casa xinga o pai, xinga a mãe. Se tiver uma discussão, ninguém sabe quem que é a mãe e quem que é a filha, quem que é o pai, quem que é o filho. Está bagunçado. Os traumas acontecem na família. Tem que ter respeito. Tem que começar, pastor, mas lá perdeu. Então comece. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Diga comigo, ainda há tempo. Sabe quando acaba o tempo do plantio? Quando você morre. Se você está vivo, dá tempo de plantar. As maiores decepções e traumas são na família. As maiores decepções na fé acontecem aonde? Aonde? Qualquer dia eu vou pregar assim também. Mano, vocês igual vocês falam comigo, eu vou falar com vocês também. Tá, vou começar hoje não, começar outro dia. As maiores decepções da fé acontecem em âmbito religioso, é na igreja. Quando é que você foi decepcionado na fé? As maiores decepções na igreja. E o pior é que às vezes a decepção ela tem que ser analisada, né? Às vezes a gente reclama. Esse dia conversando com uma pessoa de outra cidade, fica tranquila. Pastor Silvio, eu estou querendo sair da igreja. Eu postei um negócio, a pessoa entendeu errado. Meu Deus do céu, irmãos, eu recebo de mensagem de gente que entende errado o que a gente posta. As pessoas entendem o que quer. Um dia eu preguei na igreja aqui sobre o perfume de Cristo. Sente o cheiro do seu irmão, o perfume de Cristo. No final o irmão chegou para mim e falou: pastor, o senhor não pode fazer isso. Eu estou com mau cheiro, mas eu estou fazendo tratamento. Falei, mamãe, não tem nada a ver. Não, mas eu estou num tratamento aí o senhor vai falar sobre cheiro. Falei, meu Deus, irmã, se me avisa então na próxima. Até esqueci que eu ia falar. O que eu estava falando antes? É que o cheiro veio aqui. A irmã, pastor, vou sair da igreja. Eu fiquei doente. Fiquei 2 semanas sem ir na igreja. Cheguei na igreja, ninguém veio falar comigo. Ninguém perguntou como que eu estava. Eu falei assim, irmã, os irmãos falham mesmo, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta para a irmã. Você avisou alguém que você estava doente? Não. Eles sabiam? Não. Quando você chegou, como é que você se comportou na igreja? Cheguei quietinha, sentei no meu canto e lá eu fiquei. Quem você cumprimentou? Ninguém. Com quem você falou? Ninguém. Falou, olha, é capaz dele estar chateado com você, que ficou 2 semanas assim na igreja, chegou e não falou com ninguém, e não cumprimentou ninguém. A irmã não acha que está errada? E se ficou doente, por que não pediu oração? Por que não falou? Você estava triste, o que você queria? Que os irmãos viessem falar comigo. Tem macumbeiro lá dentro, leitor de mente. Como que ele descobriu o que você queria se você não falou? Tem que conversar, tem que falar, irmão, eu estou triste. Fala para o seu líder de célula, não tem problema, eu queria mais acolhimento dos irmãos, ou eu queria mais comunhão. Então começa você a fazer a comunhão, porque às vezes a decepção passa muito pela gente. Ninguém me cumprimenta na igreja, acaba o culto, sai correndo, não dá tempo nem de cumprimentar, só se cumprimentar pelo WhatsApp. Irmã, paz seja contigo, porque na igreja não dá tempo. As grandes frustrações pessoais geralmente se configura no local de trabalho, e é ali que a gente tem mais dificuldades. Mas em suma, irmãos, é preciso que a gente analise o que a gente está plantando. Tudo que eu estou falando hoje, eu gostaria que resumisse na sua mente exatamente só isso. Vamos resumir o culto, a mensagem aqui hoje. Se as coisas não estão boas, é porque eu plantei coisa errada lá atrás. Eu tomei decisões e fiz escolhas, por isso que não está bom. Um ponto. Segundo ponto, o que eu posso fazer para melhorar? E você sabe, então vou começar a melhorar. Irmãos, é questão de sabedoria. Tomar algumas atitudes para melhorar a sua própria vida é sabedoria. As suas ações para que haja mudança, às vezes ela tem que passar um pouco por cima do seu próprio orgulho. Aí você quebra o orgulho. Se não, canta aquele hino, né? Quebra meu orgulho. E peça para Deus
passe por cima de algumas coisas pelo seu próprio bem, pela sua felicidade, porque senão o tempo vai passando, vai ficando tão difícil, vai ter hora que você não aguenta mais, vai estar tão pesado. Então você pode fazer mudanças agora e já começar a sentir a mudança nos detalhes pequenos da vida, por menor que elas sejam, elas já vão fazer algum efeito. Por menor que seja os seus pensamentos modificados, já dá para sentir algum efeito. Você está percebendo que vai acabar a comida, aí você está com medo porque não vai ter mais comida. Você está na roça, só você, não tem mais comida. Aí você fala: não, eu aprendi, eu tenho que plantar. Aí você levanta amanhã cedo, começa a arar a terra e planta. Você já se sente um pouco melhor. De fome eu não vou morrer, daqui nem que eu como meio verde, mas já tem alguma coisa para comer. Então já vai se sentindo um pouco melhor, já vai se sentindo um pouco melhor. E assim é na vida espiritual. Então nós vamos plantar. Quem semeia sonho, eu vou ler aqui algo que eu separei para você. Quem semeia sonho e o cultiva, colhe realizações. Quem semeia a palavra, colhe a fé. Quem semeia a fé, colhe milagres. Quem semeia sorriso, colhe alegrias. Quem semeia amor, colhe amigos, colhe carinho, colhe ternura. Quem semeia bondade, colhe sinceridade. Quem semeia perdão, colhe paz. Quem semeia generosidade, colhe prosperidade. Essa é a lei da semeadura. Essa é a lei da semeadura. Eu gostaria que você analisasse muito bem o que você está plantando, o que você está semeando, e dizer para você que ainda é tempo de fazer as mudanças. A Bíblia diz em João 12, 23 a 26, eu vou ler para você: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo, e se alguém servir, o meu Pai o honrará. A semente, Jesus Cristo, foi a nossa maior semente, que caiu na terra e morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Jesus era o unigênito Filho de Deus quando foi para a terra, aí ele ressuscitou. Quando foi para o céu, ele já não era mais unigênito, mudou, ele se tornou primogênito, porque outros milhares e milhares de filhos começaram a nascer, e o tempo passou, e milhares nasceram. Chegamos hoje, você e eu somos resultado do que Jesus plantou com a sua própria vida. Então tudo é questão de semeadura, e nós precisamos semear enquanto há tempo. É preciso fazer. A Bíblia diz que chegará um tempo em que nós não vamos poder mais plantar. A Bíblia diz que quando o homem desce para a sepultura, não tem mais louvor, não tem mais o que fazer, e há tempo para tudo enquanto você está vivo. Eu quero encerrar hoje lendo um poema para você, sobre uma das coisas mais importantes no plantio, que é uma das coisas mais importantes na semeadura, que é uma das coisas mais importantes na colheita, que é o tempo. Um poema: Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou no meu tempo dar-lhe conta, mas como dar conta sem tempo, tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo, para ter a minha conta feito a tempo, o tempo me foi dado e eu não fiz conta, não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje eu quero acertar conta e não há tempo.
Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo, cuidai enquanto é tempo de vossa conta, pois aquele que sem conta gasta o tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, a não ter tempo.